Olá, tudo bem? Eu sou Michelle Tachi e hoje eu estou aqui para conversar com vocês e explicar que, infelizmente, por problemas operacionais, nós não vamos conseguir fazer a nossa live, nosso bate-papo ao vivo, né? Que nós faremos aqui junto com o Dr. Luciano, como já havíamos divulgado nas nossas redes. Diante disso e em respeito, né, a todas as pessoas que nos acompanham, as pessoas que enviaram perguntas, né, as pessoas que estão aí se esforçando e buscando o máximo de informações para tentar adaptar a sua empresa, o seu setor, né, principalmente o setor de RH, nós vamos fazer aqui um vídeo mandando para vocês, né, respondendo para vocês algumas perguntas, algumas inquietações, né, das pessoas, e com isso a gente vai ajudando, auxiliando vocês a promover, né, as mudanças nas atividades, principalmente nas atividades operacionais que envolvem empregados e empregadores. Então hoje a gente vai responder algumas perguntas aqui e outras informações vocês vão encontrando nas nossas redes. Tudo bem? Vamos começar? Então, gente, vamos lá. Vamos para a nossa primeira pergunta, tá? É uma pergunta clássica, né, pra gente que está começando, pra gente que está se adaptando os setores, se adaptando a empresa a essa nova realidade da Lei Geral de Proteção de Dados. Para quais situações preciso pedir o consentimento do empregado, né, para obter os dados daquele empregado? Para a gente tratar disso, eu acho que uma resposta direta e objetiva não seria o suficiente, porque eu acho que essa pergunta me traz a necessidade de falar coisas importantes aqui, principalmente para as empresas no momento de fazer as suas adequações, tá? A primeira questão é que nós sempre tivemos o hábito de quanto mais dados tivermos no nosso acervo sobre aquele empregado, melhor. Né? Então, desde a fase pré-contratual, durante a vigência do contrato, nós temos o hábito de obter muitos dados, né? Colher muitos dados. Quanto mais informação a gente tem sobre aquela pessoa, quanto mais informações a gente consegue coletar, melhor pra gente, né? E a segunda questão é que quando a gente faz essa coleta de dados, a gente acha, né, empresa assim, né, a pessoa jurídica, a empresa, o setor de RH, ele acha que esse dado passa a ser da empresa, né? E não da pessoa. Eu coletei esses dados, eu que fiz o acervo, eu que fiz o dossiê, eu que trouxe todas aquelas informações e, portanto, esse dado seria meu e eu não posso fornecer e eu não posso divulgar e é toda uma celeuma que precisa ser mudada. São paradigmas que a gente vai precisar romper. Com a Lei Geral de Proteção de Dados, a gente precisa entender primeiro que os dados não são da empresa, gente. Os dados são da pessoa física. Né? A todo tempo vocês vão ver que na Lei Geral de Proteção de Dados a gente fala de pessoa física. Então esses dados não são nossos, né? Esses dados não é da empresa, esse dado não é do setor de RH, esse dado não é do gerente de RH. Ele tem que cuidar dos dados que são de uma outra pessoa física, aquele empregado, né? Então esse é o primeiro paradigma que é importante que a empresa precisa romper. A segunda questão é que se os dados são dos outros, além do cuidado, a gente precisa saber exatamente quais dados nós precisamos para o exercício daquele contrato, né? Para o cumprimento daquele contrato, para o cumprimento daquela relação de trabalho. Então, nós precisamos selecionar no primeiro momento quais são os dados que a gente precisa cumprir o contrato e quais são os dados que nós precisamos, né, para fazer o cumprimento legal. Então, aí eu já vou falando com vocês sobre as bases legais previstas na Lei Geral de Proteção de Dados. Quando você for colher os dados, você precisa enquadrar essa colheita a essas bases de dados. Então, em regra, a gente sempre aconselha que as pessoas façam a coleta de dados primeiro visando o cumprimento do dever legal. Então, eu pego o CPF, porque eu preciso informar para os órgãos públicos aquela relação de trabalho que eu tenho ali. Eu pego a carteira de trabalho, porque eu preciso assinar aquela carteira de trabalho. Então, eu pego esses dados considerando a necessidade de cumprir o dever legal para com os órgãos públicos no primeiro momento. Então, no momento que a gente vai fazer a coleta, a gente tem que ter esse cuidado. E o segundo momento é colher os dados para o cumprimento do contrato, né? Então, se eu tenho um motorista, preciso contratar um motorista de caminhão, eu preciso ter a
cópia da carteira de motorista dele para saber que ele está apto a dirigir e cumprir o contrato que ele tem comigo. Então, a gente vai coletando os dados considerando os princípios. Aí eu já venho falando de princípios com vocês. Olha quantas coisas a gente vai puxando quando a gente faz uma perguntinha, né? E aí a gente fala dos princípios da adequação e da necessidade. Então, eu preciso daquele dado para quê? Né? Você tem que se questionar. Por que eu vou pegar esse dado deste empregado? Porque eu preciso cumprir o meu contrato. Porque eu preciso cumprir um dever legal informando isso para o E-Social, para o INSS, enfim, para a Previdência, enfim, para a Caixa Econômica, enfim, tantas outras questões, a gente precisa avaliar cada dado que a gente colhe daquela pessoa física. Agora, vamos ter que ter esse cuidado. E a terceira questão é que, bom, mas eu preciso, por exemplo, um dado sensível, a biometria. Hoje em dia, muitas empresas utilizam o sistema biométrico para coleta de ponto, né? Isso seria uma finalidade específica, né? A gente não teria um enquadramento no cumprimento de relação, ou então não seria um embasamento para fins de cumprimento de dever legal. Então, o que a gente faz? A gente pede nessas ocasiões, porque a gente utiliza um método diferente na coleta de ponto, a gente precisa pedir o consentimento do empregado. Então, nesse momento, você faz um termo específico que informa para ele que você está coletando aquela biometria, porque você vai usar o sistema biométrico de coleta de ponto, tá? Porque aí você vai enquadrar, dentre as bases legais, a base legal, né, da finalidade. Então, aí, no momento que você vai fazer isso, você vai fazer a coleta daquela informação para um ato específico, para uma finalidade específica, né? Que não seria uma outra base legal que não exigiria o consentimento daquele empregado. Então, a maioria dos dados, o que a gente aconselha, né? Que tentem coletar aqueles dados para o cumprimento daquela relação contratual, né? Pensem nos dados, façam um checklist, vejam realmente qual a necessidade daquela informação. E se houver a necessidade, que o consentimento, a gente tem que colocar ele como um item subsidiário. Você não pode colocar ele como um item principal. Às vezes a gente se apavora muito porque o consentimento ele precisa ser específico. O consentimento, ele precisa ser objetivo e claro. Eu preciso dizer para o empregado por que eu estou colhendo aquela informação, por que eu estou colhendo aquele dado dele. Então, a gente precisa se resguardar, principalmente coletando dados que se enquadrem em outras bases legais. Priorizem os dados que a gente precisa para o estrito cumprimento do contrato. E se houver realmente a necessidade de colher outras informações que não se enquadrariam nessas bases legais, aí a gente pede consentimento expresso do empregado, mas sendo bem claro e objetivo. E lembrando para vocês que o consentimento, né, o pedido de consentimento tem que ter uma finalidade específica. Se você alterar essa finalidade, vai haver a necessidade de pedir o consentimento novamente para aquele empregado. Então, a gente precisa ter um checklist, considerando as funções daquele empregado, né? Considerando as informações que você precisa para o cumprimento daquela relação contratual, né? E tem que ser de uma maneira bem restrita, né? Se eu vou precisar daquele dado, se eu vou precisar dos dados biométricos, eu preciso pedir o consentimento dele e dizer o motivo pelo qual a gente vai utilizar aquele dado que é considerado sensível pela Lei Geral de Proteção de Dados, né? Nesse caso específico da biometria. Então, precisamos ter esse cuidado, precisamos entender que a partir de agora a coleta de dados tem que ser bem seletiva, né? Para o resguardo da empresa também, né? E a gente precisa entender que a gente só precisa das informações essenciais para o cumprimento daquela relação de trabalho. Gente, outra pergunta interessante que veio aqui, né, também é uma pergunta que comumente é feita, é que se é possível a gente chegar e fazer um termo geral no contrato de trabalho, se isso seria um termo geral de consentimento e se isso seria o suficiente para atingir outros fins da empresa, né? Ou seja, a pergunta é se a gente, no decorrer da relação de contrato, né, no momento que a gente vai realizar aquele contrato de trabalho ali, será que a gente pode pegar
um texto único e dizer, vou pedindo no único momento o consentimento, né, do empregado para colher aqueles dados ou dados que não se enquadram naquelas bases legais que a gente já conversou, que seria o cumprimento de obrigação legal e realização do contrato. Bom, gente, como eu já tinha falado para vocês na pergunta anterior, a gente precisa entender que a busca do consentimento precisa ser expressa e precisa atingir os princípios da proteção de dados, principalmente a finalidade, a adequação e a necessidade. Então, a gente não pode ter um termo de consentimento geral. A gente não pode ter um termo de consentimento único no momento que assina o contrato como mero proforme, para a gente poder utilizar os dados que a gente colhe da maneira que a gente quer. A Lei Geral de Proteção de Dados chegou para limitar, chegou para regular, chegou para organizar, né, essa busca incessante que a gente tem de armazenar informações das pessoas, né? Então, a gente precisa entender que o consentimento precisa ser específico e expresso. Além disso, no momento que a gente pede o consentimento, a gente precisa informar a necessidade daquele documento, mas acima de tudo a necessidade do uso daquele dado, e acima de tudo a finalidade daquela utilização daquele dado. Por que eu vou utilizar aquele dado? Por que eu vou pegar o seu dado? Né? Aonde eu vou utilizar esse dado? E que se porventura eu for mudar essa finalidade, eu também preciso de novo consentimento. Então, por essas razões, a gente sempre orienta que busquem dados suficientes para o cumprimento daquela relação contratual, né? Para o cumprimento daquela relação de trabalho. E em ocasiões específicas que a gente precisa realmente utilizar aquele dado, como o exemplo da biometria que eu falei para vocês, a gente precisa do consentimento explicando a finalidade real para que a gente vai utilizar aquele dado. E se porventura mudarmos a finalidade, temos que solicitar novo consentimento. Ainda dando continuidade a essa pergunta, é interessante a gente mencionar também que algumas pessoas elas fazem o seguinte, elas perguntam, doutora Michele, doutor Luciano, existe a possibilidade da gente enquadrar, além dessas bases legais que eu já tenho falando para vocês, que é obrigação, cumprimento de obrigação legal, cumprimento da relação contratual, existem outras bases legais que a gente pode utilizar, outra base legal para não ter que pedir o consentimento titular diante dessa dinamicidade, né, dessa necessidade constante de ser expresso, com uma finalidade específica, enfim. Também existem situações em que a gente usa uma base legal chamada legítimo interesse, né? Situações principalmente que envolvem o apoio, dados pessoais para apoiar a promoção das atividades do colaborador, né? A proteção da relação do titular no exercício regular daquele direito, enfim, existem algumas situações em que a gente pode enquadrar como legítimo interesse. Até porque quando se fala em legítimo interesse, a legislação ela não é expressa em dizer o que seria esse legítimo interesse. Então dá margem a várias interpretações. E a gente fica muito preocupado com o uso dessa base legal. Por quê? Porque essa base legal, ela dá margem a discussões, né? Porque você não tem situações em que você, de maneira mais objetiva, consiga enquadrar ali como legítimo interesse. Cada um pode interpretar de uma forma, o judiciário pode interpretar de 1000 maneiras e não considerar o que você pode considerar legítimo interesse, eles podem dizer que não é, né? E isso você dá margem à discussão na esfera judicial. E além disso, você tem um outro órgão que vai estar de olho em você, né? Que seria a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Né? O artigo 10º, ele deixa claro que a Autoridade Nacional de Dados, ela vai poder solicitar do controlador o relatório de impacto de proteção de dados pessoais, especificamente, inclusive, melhor dizendo, quando você utiliza essa base de legítimo interesse. Então, assim, gente, o que a gente precisa se preocupar hoje, né? Vamos tentar utilizar os dados da maneira adequada, necessária, com uma finalidade específica e vamos colher aqueles dados que não deem margem a interpretações e discussões no futuro. Então, quanto mais você colhe dados, né, que enquadrem em obrigação legal, em cumprimento do contrato, em bases mais objetivas, em base que não dá margem a interpretações, vai ser muito mais fácil para você se sente muito mais seguro
Na hora de tratar, a gente fala muito de utilizar, mas o termo que a lei estabelece é tratar esses dados, né? Você vai conseguir tratar esses dados de uma maneira mais segura. Você vai conseguir tratar esses dados ciente de o que você está fazendo ali e está dentro da legislação. Né? E o consentimento do titular e a utilização de base como legítimo interesse deixa isso para situações muito peculiares, muito específicas, porque isso são questões mais subjetivas. O consentimento do titular, ele pede que seja expresso, que seja objetivo e claro para aquele empregado, né, para aquele titular de dados, e a base legal de legítimo interesse dá margem a muitas interpretações, o que pode gerar uma insegurança, né, da empresa no momento de colher aquela informação. Bom, gente, vamos lá para a terceira pergunta. A terceira pergunta é bem objetiva também, no sentido de dizer quem são os controladores, quem é o controlador, quem são os operadores dentro da empresa. Antes da gente responder, a primeira coisa que a gente precisa saber é que ambos são considerados agentes de tratamento, ou seja, são aquelas pessoas que vão coletar e realizar a utilização dos dados daquele empregado naquela relação de trabalho. Né? A gente vai pegar esses dados e vamos utilizar aquelas informações daquele titular. Então, esses agentes de tratamento, eles são divididos, além de controladores e operadores, a gente também tem um encarregado de dados. Tá? Nas nossas redes a gente tem, inclusive, vídeo específico falando sobre encarregado de dados. Mas voltando à pergunta aqui, né, sobre operador e controlador, a gente tem uma divisão que a gente precisa deixar bem objetiva. O controlador, quando a gente fala de controlador, a gente fala de controle, a gente fala daquela pessoa que tem um poder de decisão da finalidade e destinação daquele dado. Então, o controlador é aquele que, o agente de tratamento que pega aquele dado, né, que colhe aquele dado e decide qual forma vamos utilizar aquele dado, qual a finalidade da utilização daquele dado, por que nós estamos recolhendo aquele dado. Então, é ele que vai trazer as balizas da necessidade, da adequação e da finalidade daquele dado. Enquanto que o operador, ele também é um agente de tratamento, mas ele vai utilizar esses dados conforme a decisão, né, determinada pelo controlador. Então, o controlador, ele está no topo da cadeia. Qual é a questão que a gente precisa entender? Mas na empresa, como é que eu consigo enxergar isso? Vamos lá. Quem determina, quem decide a coleta de determinado dado, né, de uma relação empregatícia, como nós estamos sendo mais específicos aqui nesses vídeos de hoje, né, quem determina isso é a pessoa jurídica, né, a empresa que define quais dados vão ser coletados e quais dados vão ser utilizados, né? E o operador é aquele funcionário do RH, é aquele funcionário do marketing, que vai utilizar aqueles dados conforme foi determinado por aquela empresa, por aquela pessoa jurídica. Então, aí a gente consegue ver num exemplo bem prático quem seria o controlador, quem seria o operador nessa relação. O que a gente não pode esquecer é que os agentes de tratamento, eles possuem responsabilidade, eles respondem pela Lei Geral de Proteção de Dados, pelo uso dos dados, né, de acordo com as finalidades, de acordo com as decisões que são tomadas no momento desse tratamento, tá? Isso é uma coisa que a gente não pode esquecer. Os agentes de tratamento, eles respondem, tá? Eles têm responsabilidade no uso e no tratamento desses dados. Bom, gente, outra pergunta interessante que chegou aqui foi quais áreas da empresa devem participar do comitê de privacidade, né? A primeira coisa que eu preciso mencionar para vocês e que é importante a gente entender, né, é que diferentemente da Lei de Proteção de Dados da União Europeia, a GDPR, a Lei Geral de Proteção de Dados no Brasil não obriga as empresas a criarem um comitê de privacidade, tá? Então, a gente precisa entender que essa questão, diferentemente do que acontece na União Europeia, na GDPR, aqui não há obrigatoriedade da criação desse comitê. Mas muitos consultores, muitos estudiosos entendem
que a criação desse comitê é importante, porque como nós estamos rompendo paradigmas, nós estamos mudando a nossa perspectiva, a nossa visão com relação à coleta e tratamento de dados, é importante a gente ter um grupo de pessoas que estejam ali avaliando as políticas, né, de tratamento de dados a todo tempo, né, e que fomente dentro daquela instituição empresarial, dentro daquela empresa, a cultura da proteção de dados, né, porque a gente vai precisar mudar muita coisa com relação a isso, a gente vai precisar mudar alguns conceitos importantes com relação à coleta e tratamento de dados. Como vamos lidar com dados? Isso é uma mudança muito importante. A gente vai precisar enxergar de uma maneira bem diferente do que estávamos acostumados a fazer há poucos anos atrás. Então, a gente vai precisar de pessoas que fomentem a todo tempo a necessidade de se adequar a essa nova realidade. Então, a formação de um comitê de privacidade, ele é interessante, ele é muito útil, porque essas pessoas, né, que vão fazer parte da empresa, da atividade daquela empresa, eles vão estar ali considerando a atividade que está sendo realizada, né, a atividade econômica que está sendo realizada ali, eles vão fazer as adequações, as verificações e vão estar difundindo dentro da empresa a necessidade de se adequar a essa nova realidade. Então, assim, para que isso aconteça, a primeira coisa importante é que membros da alta administração daquela corporação precisam estar presentes e precisam fazer parte desse comitê, né? Além de outros setores, como RH, marketing, jurídico, compliance, todas as pessoas, né, todos esses setores, eles precisam estar fazendo parte desse comitê, né, se aquela corporação entender por formar aquele comitê, para junto com o DPO, né, com o encarregado de dados, como a gente já falou em outras ocasiões, o encarregado de dados, só para informar para vocês, assim, resumidamente, ele é a pessoa nominada por aquele controlador, por aquela empresa, para fomentar, né, essa cultura de tratamento de dados, alinhar, né, como vai ser feito o tratamento desses dados na empresa, e também é um intermediário entre a Autoridade Nacional de Proteção de Dados e essa corporação. Tá? Então, juntamente com o encarregado, eles vão criar a política de privacidade, vão criar a política de tratamento de dados dentro daquela corporação. Então, é muito importante que esses setores chaves, como RH, como administração, como jurídico, como marketing, que vão utilizar os dados pessoais, que vão ter acesso a essa informação e que vão operar e tratar esses dados, eles façam parte desse comitê, para assim a gente conseguir utilizar de uma maneira única e uniforme o tratamento de dados de acordo com as decisões promovidas pelo controlador, em que a gente faz uma constante revisão, né, se aqueles dados estão sendo utilizados na finalidade real, né, que foram pré-estabelecidos, se a gente está utilizando de uma maneira adequada, se a gente está utilizando de uma maneira necessária. Então, tendo um comitê, né, de diversos setores ali daquela corporação, que a gente já mencionou aqui, alinhados no processo de tratamento de dados na empresa, o controlador certamente, o agente de tratamento de dados, no geral, ele vai se sentir mais seguro no momento de fazer o tratamento dos dados, no momento de fazer a utilização, né, tanto a coleta quanto a utilização e o descarte daqueles dados que realmente são importantes ali para a realização daquela atividade. Ainda dando continuidade a responder essa pergunta, eu acho que uma questão importante que a gente precisa ponderar é que essas pessoas, além dos setores que a gente mencionou, né, RH, marketing, jurídico, etc., elas precisam ser pessoas que tenham em mente a necessidade de difundir a cultura, por tudo que a gente já falou aqui, né? E além disso, elas precisam ser pessoas que tenham autonomia, né, para fazer valer realmente, né, a aplicação do tratamento de dados em conformidade, né, com o que foi definido por esse comitê e pelo encarregado.
Então elas precisam ter autonomia, elas precisam ser pessoas que realmente sejam respeitadas, né, no momento em que elas forem determinar como operar, como realizar o tratamento dos dados. Então são pessoas que precisam de forma imprescindível, né, precisam ser pessoas de confiança da alta administração. A alta administração precisa dizer que aquela pessoa, no momento que ela vai falar daquele tratamento do dado, no momento que ela vai falar daquilo, ela tem autonomia, ela tem a chancela da alta administração. E isso é muito importante dentro das empresas para que, de fato, a nova cultura de tratamento de dados, ela seja difundida para todos os operadores e para toda a corporação. A gente precisa ter pessoas que realmente, no momento em que você receba aquela informação, no momento em que você receba aquela determinação quanto ao tratamento de dados, aquilo realmente seja colocado em prática. Porque são pessoas que têm total autonomia, que têm total autoridade por parte da alta administração para a realização daquela atividade de tratamento. Gente, veio uma pergunta aqui que a gente tem o hábito de sempre, os advogados sempre tem o costume de responder. Essa eu vou utilizar a resposta clássica de advogado, chamada depende, né? Vamos lá, deixa eu ver qual foi a pergunta aqui, ó. Na relação de tratamento de dados entre empresa e fornecedor, ambos são considerados controladores? Gente, depende. A relação entre operador e controlador depende da sua relação com aquele dado que você está coletando e tratando, né? Então, o que acontece? E na regra geral, por exemplo, de uma empresa de marketing, né? Ela é controladora quando se trata dos dados dos seus funcionários, né? E ela é operadora quando se trata dos dados dos seus clientes. Então depende da sua relação, depende da sua relação com o titular de dados, né? Você tem poder de decisão com relação aos dados do titular? Você vai definir e estabelecer as regras de tratamento de dados? No momento em que você faz isso, você é considerado o controlador, né? E no momento em que você tá só executando aquilo que lhe foi determinado, né? Como no caso das empresas de marketing para com os clientes, né? No momento que você está executando, você está difundindo algum dado de titular no momento da execução do seu trabalho, da sua atividade empresarial, ali você está atuando como operador. É importante a gente compreender essas definições, porque em inúmeras situações vai haver um momento em que você está atuando como controlador e em outros momentos você vai atuar como operador. A questão principal é que entre fornecedores e empresas se tem contratos estabelecendo regras específicas com relação a esse tratamento, né? Essa distribuição, essa transferência de informação. É importante que a gente sempre tenha contratos que tratem dessa política, que tratem das responsabilizações, né? E que deixe claro qual é a função daquela pessoa, especialmente quando você é daquela empresa ou daquele fornecedor, principalmente quando você é o controlador desse dado. Quando você está ali tendo o poder de decidir, né? Tem aquele dado, faz aquela coleta daquele dado e tem o poder de decidir qual a finalidade, como esse dado vai ser devidamente tratado e utilizado no momento da execução da atividade econômica. Bom, gente, chega uma outra pergunta aqui de bate-pronto. É o seguinte, sobre o que é aviso de privacidade, né? Muitas empresas, a maioria das empresas em determinação da Lei Geral de Proteção de Dados, uma que teve uma polêmica recente, né? Foi a do grupo do WhatsApp, né, que recentemente muitos usuários foram surpreendidos com uma série de informações sobre dados pessoais, não sabiam o que eram aquilo ali, quais eram aquelas informações, por que estavam recebendo aquelas informações, e a gente ali naquele momento estava tratando exatamente do aviso de privacidade, né? O que é isso? São informações que a empresa, principalmente as empresas de e-commerce, as empresas que realizam, né, a troca de dados com pessoas físicas frequentemente, principalmente nos sites, nas redes, elas têm uma página específica em que elas informam que estão coletando os dados, né, por que estão coletando, quais serviços necessitam da coleta de dados pessoais, né,
qual é a finalidade da coleta desses tratamentos, né? Como é que é o compartilhamento dos dados pessoais, se vão compartilhar, com quem vão compartilhar, né? O tempo de retenção desses dados, né? Quais são os direitos dos titulares, né? Quem seria o seu encarregado, o seu DPO? Eu já falei disso algumas vezes, né? Quem é aquela pessoa responsável por cuidar dos seus dados, por tratar os seus dados, por delimitar a forma de tratamento dos seus dados, né? E a forma de contatar essa pessoa para você poder delimitar, porque isso é um direito do titular de dados, delimitar o tratamento desses dados. Então, muitas empresas e muitos sites vocês vão verificar, né, essas informações de maneira clara e objetiva. Algumas colocam em itens específicos, várias janelas, para que a didática fique bem objetiva, né? Olha, a gente está fazendo um aviso de privacidade, informando que em respeito à Lei Geral de Proteção de Dados, nós estamos utilizando os dados de vocês, nós estamos realizando essa coleta de dados, né? E a gente vai utilizar com essa finalidade, né? A gente está respeitando a base legal X para a realização daquela atividade, né? Eu vou compartilhar, esses dados servem para ser compartilhados assim. Caso você não queira mais compartilhar aquele dado, entre em contato com o encarregado através do formulário abaixo ou através de um telefone, um e-mail. Isso precisa estar expresso, né? Isso precisa estar visível para o titular de dados, porque ele tem o direito de decidir, né, se aquele dado em que ele deu o consentimento, ele pode revogar esse consentimento, enfim. Então, é um aviso que visa, inclusive, informar como você vai segurar, né? Você vai promover a segurança daqueles dados coletados e tratados ali. Então, você vê que no aviso de privacidade você tem uma série de informações, né? Desde como você vai coletar, por que você vai coletar e como você vai utilizar esses dados, até o canal de comunicação, né? Entre o encarregado de dados da empresa e o titular de dados, para que essas informações transitem, né, de uma maneira segura e em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados. Então, é isso que se busca com o aviso de privacidade, trazer publicidade, transparência para o titular de dados, porque ele é que é o dono do dado, ele é que tem direito sobre aquela informação, e isso precisava ser regulado. E o aviso de privacidade é uma forma que a empresa tem de deixar expressa a sua cultura, né, expressa as suas regras de tratamento de dados para aquelas pessoas, para aquele titular que ali cede os seus dados para a realização daquela atividade econômica.